Olá, a dica de hoje é para quem tem diversas questões que são condicionadas entre si, mas a gente quer colocar a condição não na questão como um todo, e sim algumas categorias da questão. Então isso serve, por exemplo, em uma questão onde eu tenho uma variável múltipla ou diversas únicas, e aí eu terei uma questão apenas que vai assumir as opções de respostas que foram escolhidas nas questões anteriores e vai colocar essas opções de resposta como as opções válidas em outra questão que estará condicionada. Então, vou tentar mostrar um exemplo bem simples, que é o seguinte. Eu vou ter uma questão múltipla, onde o respondente vai escolher 3, 4 ou 5 categorias que lhe interessam mais. Então, na questão seguinte, eu vou pedir para ele ordenar as 3 principais, ou seja, ele só pode escolher entre aquelas que ele sinalizou na questão anterior. Vamos lá. Então, para isso, eu vou criar a questão. Então, vem aqui inserção, uma questão. Eu vou pedir uma questão de escolha múltipla. E aí vou colocar aqui um título genérico. Então, vou colocar aqui um título genérico. Quais são as categorias do seu interesse? E aí vou colocar um nome de variável. Lembrando que nome de variável não pode ter acentuação, nem caracteres especiais. Então, categorias escolha. E aqui eu já deixei separado algumas categorias, então eu vou copiar e colar. Então, categorias de A a I. Muito bem. Então, venho aqui, vou colar. E vou deixar marcação livre, ou seja, ele pode escolher quaisquer uma das 9, mais de uma inclusive, tá bem? Então, vou colocar aqui as categorias. Vou dar um OK para ele confirmar a criação da variável. Então, lá estão elas. As minhas categorias. Eu vou colocar aqui em 2 colunas para que eu não tenha mais de uma tela no meu formulário. Então, na lateral aqui eu coloquei 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa primeira questão. Então, selecionei, vou fazer Ctrl C e vou fazer Ctrl V. Então, copiei, colei. E agora eu vou pedir para editar a questão e vou determinar que eu vou escolher as 3 principais. Então, aqui nessa opção, eu vou mudar o título e quais são as 3 principais. Então, aqui em vez de categorias de escolha, eu vou botar categorias principais. Eu já vou deixar aqui ela marcada como ordenada. São 3. E aqui que entra o controle. Então, dentro dos controles, eu vou colocar as condições de apresentação nas categorias. Então, marquei. Ele vai abrir para mim a caixa de diálogo, onde eu vou determinar. Aqui tem uma facilidade que é a seguinte, ó. Eu vou pedir para escolher a criação a partir da variável anterior. Ou seja, ele vai listar para mim todas as categorias. E aí, claro, eu posso mudar cada uma das condições clicando nos 3 pontinhos e modificando aqui o critério. Posso botar um perfil multicritério, então que envolvam outras variáveis que não apenas aquela anterior. Então, se eu tiver uma base de dados que eu tenho outras perguntas como gênero, faixa etária, localização, eu posso colocar elas também no filtro. Neste caso, eu vou deixar marcadas só as opções e vou dar um OK. E OK novamente. Então, visualmente, não vai mudar nada na questão. Então, ambas permanecem no meu formulário com todas as categorias. Eu vou pedir para testar e assim eu consigo ver como é essa interação entre as duas questões.
Então, note que aqui na lista das questões eu tenho um símbolo que já sinaliza que dentro dessa questão eu tenho uma condição de visualização. Ao clicar em testar, ele vai levar lá para o meu servidor de testes, onde vai ser possível eu clicar e ver como está o funcionamento dessas duas variáveis, como elas estão conectadas. Um minutinho que está abrindo. Então, depois de carregar, então note que eu tenho quais são as categorias do seu interesse. E aqui eu tenho as categorias. Não aparece a questão seguinte, porque eu não tenho nenhuma categoria escolhida ainda. Então, vou colocar ali A, C, G, H. Note que na questão seguinte eu tenho apenas A, C, G e H. E eu posso escolher 3. 1, 2 e 3. E não permite que eu escolha outras opções. Então isso ajuda bastante se eu estiver trabalhando, por exemplo, numa questão de intenção de voto e rejeição, sinalização de produtos que conhece, quais produtos prefere. Então essa é uma questão bem versátil e que ajuda muito na questão dos estudos.